E eu queria saber, antes de eu começar a apresentar o meu conteúdo, quem participou da Conarec esse ano? Levanta a mão para mim, só para eu avaliar. Funcionário não vale, colaborador não vale. 2 pessoas participaram da Conarec, legal. Bom, eu saí da Conarec com um sentimento, e eu acho que quem participou da Conarec teve o mesmo sentimento que eu. Nós ficamos ali 2 dias aproximadamente falando de inteligência artificial, inteligência aumentada, automatização de atendimento. Nós falamos basicamente todas as plenárias giraram em torno desse tema. E eu cheguei na empresa, o Daniel não pôde participar da Conarec, eu cheguei na empresa muito convicto de que a empresa que não aderisse à inteligência artificial, ela estaria fora do mercado em pouco tempo. Essa era a conclusão que eu cheguei. E a empresa de tecnologia que não fornecesse inteligência artificial também estaria fora do mercado, porque seria engolida pelas demais. Ou seja, eu tive uma percepção errada, porque o Carlos me convidou para 2 semanas depois visitar um cliente, uma seguradora que tem um porte relevante, e eu fui logo tomando a frente da reunião junto com essa seguradora. O diretor estava nos recebendo, tinha mais uma assessora de marketing, e eu fui fazer a apresentação de tudo aquilo que eu tinha visto ali na Conarec, de inteligência artificial, de inteligência aumentada, e o quanto as nossas ferramentas poderiam contribuir para a automação do cliente. E depois de 20 minutos que eu estava falando, o cliente fez uma pausa, ele falou: "Olha, o potencial de vocês é muito grande, mas nós ainda não temos um PBX na nuvem e um 0800 aqui na unidade de São Paulo". E aquilo foi um banho de água fria em cima de mim. Por quê? Porque, como o Michael disse, 99% das empresas no Brasil são compostas de pequenas e médias empresas, e apenas 1% são grandes empresas. Ou seja, aqui cabe uma reflexão para nós. Será que o nosso mercado está preparado? Será que o nosso nicho de clientes está preparado para custear a inteligência artificial? Ou para receber um projeto de implantação de inteligência artificial? Será que a nossa demanda de telecom, ela já foi totalmente suprida no Brasil? Eu acredito que nós temos ainda muito mercado e eu trouxe algumas evidências, algumas pesquisas para provar para a gente que ainda tem muita demanda para os serviços de telecom. Veja só, esse é um cenário que eu trouxe dos portais da Anatel. Então, cenário de telefonia no Brasil, nós temos hoje 22 milhões de linhas telefônicas. Dessas 22, metade são linhas corporativas, que atendem pequenas, médias e grandes empresas. Então, nós vemos aqui que tem um cenário muito grande, um oceano azul para a gente explorar ainda nesse sentido da telefonia em nuvem. E nós trouxemos também uma segunda pesquisa com 1.200 empresários sobre a telefonia cloud. E nós tivemos uma surpresa muito grande com esses empresários. Fizeram 3 perguntas para esses empresários. A primeira pergunta é se eles já possuíam a telefonia em nuvem. E pasmem que só 17% possuíam a telefonia em nuvem. Essa é uma pesquisa recente. A segunda pergunta foi para o cenário daqueles que ainda não possuem telefonia em nuvem. Ou seja, vocês têm a intenção de migrar para uma telefonia em nuvem? E desse cenário que ainda não possuem, 96% disseram que nos próximos meses e anos estaria no seu orçamento para fazer a migração para a telefonia em nuvem. Ou seja, nós entendemos que há um cenário totalmente favorável ainda para os produtos e soluções que nós atendemos aí desde dos anos 2010 para cá. Nós trabalhamos na Telfree, desde que eu entrei na Telfree em 2009, se falava que a telefonia iria acabar. Estamos em 2024 e ainda estamos faturando através da telefonia, isso é um fato. E os números mostram que a gente pode explorar ainda mais esse mercado. Um nicho que eu entendo que faz muito sentido essa pesquisa é o nicho de provedores de internet. Eles exploram muito bem esse cenário. E nós temos visto provedores de internet crescerem cada vez mais. Nós tínhamos um provedor de internet na nossa base de clientes. Ele era um pequeno provedor. O cliente ele tinha um soft switch muito pequeno. E de repente nós recebemos a informação que o nosso contrato foi migrado. Aquele pequeno provedor foi comprado por um conglomerado de provedores de internet. Ou seja, nós estamos acompanhando o crescimento absurdo dos provedores de internet no Brasil. E tudo isso atendendo esse público aqui, de 11 milhões de linhas telefônicas corporativas. Então existe um cenário muito favorável ainda para a telefonia no Brasil. E a terceira pergunta que fizeram para esses 1.200 empresários foi: o que consideram no momento da substituição? E eles responderam, 78% deles, a rapidez no atendimento comercial e técnico.
75% redução de custos e 63% qualidade. Aqui são indicadores importantíssimos, porque muitas vezes nós brigamos por preço, né? Nós entramos em concorrência disputando preço com o nosso concorrente. E na maioria das vezes o que o nosso cliente espera de nós é isso aqui, ó, é o atendimento comercial e técnico com rapidez, com eficiência. Se a gente pega as grandes empresas, o quanto elas investem em atendimento. Nós estamos no final do ano, que é o período onde as empresas fazem os seus orçamentos para o ano seguinte. E se você perguntar para os empresários qual o percentual do faturamento ou o valor que vocês vão investir em atendimento no ano seguinte, vai ficar assustado com esses números, porque muitos deles olham a área de atendimento como uma área sucateada da empresa. Colocam os piores profissionais, menos treinados, para fazer o atendimento dos seus clientes. E geralmente você tem um CAC altíssimo, um custo de aquisição do cliente altíssimo, e quando você consegue converter o cliente, você coloca o teu pior profissional para fazer atendimento daquele cliente. E 6 meses, 7 meses depois, aquele cliente vai embora e ninguém sabe o motivo pelo qual ele foi embora. O motivo foi simplesmente essa pesquisa, que é a rapidez no atendimento comercial e técnico. Então, isso mostra muita oportunidade que a gente tem ainda no Brasil com relação ao PABX em nuvem. Bom, nós criamos essa jornada do mercado, né? No Brasil ainda existem muitos players que estão da jornada da fase 4 para trás. E a fase 4 para frente ainda é uma expectativa do mercado. Nós ainda não temos dados para medir quantos clientes já estão utilizando a inteligência artificial. Então, na primeira etapa, essa etapa do PABX físico, ou que não possuem um PABX, é uma etapa de oportunidades para nós, né? Nós temos o nosso escritório de contabilidade, que tem uma telefonia convencional, que tem o seu PABX, tem a sua caixinha no escritório e tem conversado com a gente para fazer a migração. Assim como esse escritório de contabilidade, existem inúmeros clientes que possuem o seu PABX convencional e têm a oportunidade de fazer a migração para uma telefonia em nuvem. A etapa 2 são clientes que já possuem uma telefonia em nuvem, ou seja, ele já tem uma gravação de chamadas, já tem uma uma fila de atendimento, já tem relatórios, já é um cliente um pouco mais estruturado. E esse cliente está vislumbrando fazer um atendimento multicanal. Ou seja, se eu tenho clientes nessa etapa 2, eu posso oferecer para ele essa etapa 3, que é a multicanalidade. Ou seja, eu posso oferecer mais canais de comunicação para que ele faça o seu atendimento. Porém, esses canais de comunicação eles são descentralizados, que isso dificulta a gestão. Ou seja, para eu emitir um relatório de um sistema multicanal, eu tenho que trazer um profissional para acessar os bancos de dados dos sistemas de comunicação para que eu consiga ter um relatório unificado e sintetizado. Então, existe uma grande dificuldade aqui na multicanalidade. E eu me arrisco a dizer que a grande maioria das empresas e dos nossos clientes estão nessa etapa 3 da multicanalidade. A etapa 4 é a etapa dos dados centralizados, do Omnichannel, que é a etapa que eu vejo maior oportunidade para os nossos clientes, né? Então são clientes que têm SMS, telefonia, chatbot, RCS e assim por diante, né? Eu quero fazer uma pausa para falar um pouco do RCS. Eu acredito que alguns já receberam demandas de call centers para trabalhar com RCS, e eu vejo da seguinte forma: o WhatsApp ele era uma plataforma de mensageria e se tornou uma plataforma conversacional. Ou seja, o Google vendo isso, esse avanço do WhatsApp e o ganho de mercado que o WhatsApp teve, ele resolveu correr atrás do prejuízo. Nós participamos de uma palestra junto com o diretor de RCS do Google e ele informou para nós que realmente o Google investiria esse ano 2025 em RCS. Só que o Google já larga muito atrás do WhatsApp, porque o RCS ainda não funciona em iOS, ele funciona apenas em Android, né? A Apple parece que liberou no iOS 18 para funcionamento do RCS, mas parece que as operadoras de telefonia ainda precisam fazer mais uma liberação junto com a Anatel para receber esse tipo de mensagem. Então isso limita bastante o cenário do RCS no Brasil. Falando também do WhatsApp, o WhatsApp é uma plataforma onde existem 0% de desinstalação no Brasil, ou seja, é uma das plataformas mais utilizadas. Então, quem não compor o seu sistema Omnichannel com o WhatsApp, realmente está fora do mercado.
E seguindo a etapa 5, a etapa de inteligência artificial, muito daquilo que nós ouvimos na CONAREC, quando nós trabalhamos com o Omnichannel integrado com a inteligência artificial, nós temos muitos ganhos, muitos benefícios, né? Então, nós temos decisões dirigidas através dos dados. E eu quero me atentar um pouco a esse data driving, né? Então, o Michael falou muito bem aqui sobre gestão. Quando nós vamos passar uma diretriz para a equipe, um direcionamento, talvez de um planejamento futuro, quando você vai no achismo ou do gerente ou do diretor, é muito difícil você ter o convencimento imediato da equipe. E quando você mostra os dados, baseado em estatísticas passadas, esse convencimento ele é muito mais fácil para a equipe. Você não precisa ficar se desdobrando para provar para a equipe que aquele planejamento ele é eficiente. Então isso que as grandes empresas, as multinacionais têm trabalhado, que é a questão do data drive. Bom, aqui é um ciclo de soluções do mercado de atendimento. Em 2017, nós gostamos desse mercado de call center e nós resolvemos começar um projeto de desenvolvimento de um discador. Só que nem tudo são flores, né? Nós fomos estudar esse mercado de atendimento e nós vimos que é um mercado um pouco diferente do mercado de telecom. Nós pegamos algumas pesquisas para embasar aquilo que a gente acredita, e a FGV disse que 75% dos consumidores brasileiros consideram o atendimento como um fator fundamental para escolher uma marca. American Express, 70% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto ou serviço se receberem um bom atendimento. Aí nós voltamos para aquela pesquisa dos empresários, que o nível 1 deles, o que é mais importante para eles é a rapidez no atendimento técnico e comercial. E a Forest, que é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, disse que 72% dos consumidores afirmam que o atendimento é mais importante que o preço ou a qualidade do produto. Então, essa pesquisa ela é muito esclarecedora pelo seguinte: a área de atendimento dá dinheiro, ela pode nos trazer um bom retorno financeiro. Só que nós precisamos investir em algo mais, não só em tecnologia. Nós identificamos aqui 3 pilares do atendimento. O primeiro pilar, o processo, o segundo, as pessoas e o terceiro, a tecnologia. Por que processo? Uma empresa que não cuida dos seus processos, ela não consegue escalar, ela não consegue crescer. Por quê? Porque o seu risco operacional e o seu risco jurídico, eles são muito grandes. Eu participei de um projeto na Telefônica em 2008, onde eu era responsável por fazer o mapeamento do processo da área de back-office. Então a Telefônica ela tinha ali na Faria Lima, acho que ainda tem, o Erlon que me corrija, não sei se ela tem aquele prédião no Largo da Batata. Eu trabalhei ali e eu fazia o mapeamento. Eu entrevistei mais de 45 pessoas na Telefônica. E o que aconteceu? Eu tinha que fazer o mapeamento e a reengenharia dos processos. Eu detectei que, para uma simples função de alteração de banda larga, eles utilizavam 3 sistemas. Era um desperdício operacional imenso. Ou seja, se a gente não cuidar do processo, a gente não consegue escalar o nosso negócio. Do outro lado, nós temos as pessoas. As pessoas são muito importantes. Um projeto que também participei. Nós trabalhávamos na Telfree e a gente implantou o CRM Dynamics. Na época, 2010, era o melhor CRM do mercado. A Salesforce ainda nem sonhava em ser a líder desse mercado. E o que aconteceu? Nós nos atentamos a processo, ou seja, a empresa colocou um analista de processo do lado dela e a Microsoft colocou um analista de processo do lado deles também, para que a gente não pecasse do ponto de vista de processo. Então, nós tínhamos os 2 pilares. O primeiro pilar era a melhor tecnologia, o segundo pilar era um bom mapeamento de processo, uma boa reengenharia dos processos, só que nós pecamos nas pessoas. Nós esquecemos de trabalhar a cultura das pessoas. E olha só, o projeto de mais de R$ 500.000 em 2010, se a gente trouxer a correções aí, daria mais de R$ 1 milhão se fosse nos dias de hoje, ele acabou naufragando, acabou indo para o fundo do mar e a empresa acabou perdendo dinheiro. Por quê? Porque a cultura das pessoas não foi trabalhada. Ou seja, quando o diretor comercial entrava na sala para fazer reunião com seus executivos, ao invés de ele cobrar as informações dentro do CRM, ele mesmo abria a sua planilha de controle e todo mundo abria suas planilhas. E essa cultura não foi mudada. Então, quando a gente oferece um sistema de atendimento, nós temos que nos atentar em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. E o terceiro cenário, o terceiro pilar, é o pilar da tecnologia, né? Então, nós enxergamos o quê? Que todo esse ecossistema integrado que nós criamos,
Ele é um ecossistema de atendimento ao cliente 360 graus. Ou seja, aqui na camada de cima eu tenho os meus canais de comunicação. Então eu tenho a suíte de telefonia, eu tenho integração com a Meta, os chatbots, API de integração com sistemas bancários, bancos digitais, tem o SMS e tem o RCS. Na camada de baixo eu tenho a inteligência artificial suportando toda essa comunicação que eu faço e alimentando as bases de dados do nosso sistema Way. Ou seja, aqui no nosso sistema Way, eu tenho todo o ciclo de vida do cliente. Então, eu tenho a entrada do cliente através do marketing, quando ele ainda não é um cliente, é apenas um lead. Na sequência, quando ele se torna um cliente, né, eu tenho toda a estrutura da negociação comercial, eu tenho as gravações de chamadas que o comercial falou com o cliente. Depois que ele se tornou um cliente, ele virou um contrato, eu tenho o financeiro administrando esse contrato com todos os seus relatórios e por fim eu tenho o suporte saque prestando o atendimento. E aqui eu quero ressaltar um ponto importante, que são fluxos inteligentes, né? Por que nós não vamos utilizar a inteligência artificial para tudo? Por uma simples resposta, porque a inteligência artificial custa caro. Toda requisição que nós fazemos, nós pagamos o token. Ou seja, nós vemos e nós vimos também na Conarec, quem pôde participar, que muitas empresas estão utilizando a IA só para automatizar seus processos, que são processos simples. Quando eu automatizo um processo sem inteligência artificial, eu trago uma redução de custos para o meu cliente. Por quê? Porque eu não tenho a requisição de token sendo cobrada mensalmente de mim, do meu cartão de crédito. Então, a da Soft, ela vai investir em IA somente naquilo que for necessário. E o que não for necessário, extremamente imprescindível, nós vamos trabalhar com fluxos automatizados. E aqui eu tenho o resultado de todo esse ecossistema, né? Eu tenho os dados centralizados, é aquilo que eu falei da nossa grande oportunidade, né? Nós estamos num cenário de muitas empresas multicanais que estão querendo migrar para um omnichannel justamente por causa dessa última camada aqui, de ter os seus dados centralizados e trabalhar as decisões estratégicas baseadas em dados e não só apenas no achismo. Isso é uma tendência das empresas, trabalhar baseadas em dados. Bom, e quais os benefícios que trazem esse ecossistema de atendimento, né? Então, decisões baseadas e dirigidas por dados, né? Visão total da jornada do cliente dentro da empresa, segurança da informação. Todos os colaboradores utilizam apenas um sistema. A parte de segurança ela é fundamental e eu acho que isso pega para toda a empresa. Nós tivemos um problema há 2 anos atrás, aonde nós tínhamos um executivo de contas e ele fez uma negociação no WhatsApp particular dele com o cliente e depois de um tempo o cliente me ligou, ele falou: "Cara, o fulano de tal me prometeu e eu quero que vocês cumpram". Eu falei: "Cara, mas isso não está na proposta". Ele falou: "Não interessa, mas ele era funcionário de vocês e eu tenho a comunicação dele através do WhatsApp". E eu não tinha onde consultar a informação. Ou seja, nós ficamos juridicamente totalmente vulneráveis. Por quê? Porque ele utilizou um sistema de comunicação para negociar pela empresa, totalmente fora do nosso omnichannel. Então, essa parte de segurança é uma parte que eu vejo uma oportunidade imensa para o nosso mercado. Porque hoje, quantos de nós não conhecemos empresas que têm o seu WhatsApp particular na mão dos executivos, dos técnicos, dos operadores? Então, esses dados eles precisam ser centralizados para trazer maior segurança jurídica para a empresa. Automação de baixo custo, é aquilo que eu falei. A IA vai ser utilizada apenas para aquilo que realmente é importante, aquilo que não conseguimos fazer através da programação e automação dos processos. E a melhoria do tático operacional. Bom, aqui eu vejo 4 grandes empresas do Brasil que todo mundo conhece, Petrobras, Natura e Ambev, e essas empresas investirem em atendimento. Ao contrário da maioria das empresas que colocam pouco orçamento para investir em atendimento, essas empresas resolveram investir pesado no atendimento. E olha os benefícios que nós tivemos ali com a Petrobras, ela conseguiu reduzir custos operacionais em até 15% com a automação de atendimento. Se você reparar, todos os benefícios dessas empresas, elas se resumem em maior margem de lucro. Aumentou o lucro da empresa. A Natura aumentou seu faturamento e melhorou a capacidade de resposta ao mercado em 20%. A Ambev aumentou em 15% a eficiência operacional por meio de decisões em tempo real. E a Magalu foi muito cirúrgica, reduziu o tempo de resposta em 30% e aumentou a satisfação do cliente em 25%. E a gente sabe que no varejo o tempo de resposta é fundamental. Ou seja, ela conseguiu em 25% aumentar a satisfação do cliente.
Muitas vezes a gente tem as áreas de Customer Success dentro da empresa, com aqueles indicadores NPS, CSAT, é só investir em atendimento. A Magalu conseguiu 25% do seu CSAT, melhorar o seu CSAT em apenas 25%, isso foi fantástico. Bom, eu quero agradecer, espero ter dado um panorama do mercado, como a gente tem enxergado o mercado,